Paz do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael do canal Retornando às Escrituras e hoje nós estamos aqui para uma nova série de vídeos cujo título é A Imersão no Livro de Salmos. E hoje nós vamos iniciar então essa nova série no Salmo de número 1. Amém, irmãos? Então, irmãos, antes da gente entrar no Salmo primeiro, propriamente dito, a gente vai falar alguma coisa, a respeito do livro como um todo. Então a palavra Salmos, em hebraico, é Terrilim, que significa louvor. O livro de Salmos ele é uma coleção de 150 cânticos. Nos Salmos, os capítulos eles não se conectam, como na maioria dos outros livros da Bíblia. Cada salmo é um salmo único. Como o Pentateuco, os Salmos eles podem ser divididos em 5 livros, sendo que o primeiro livro é composto quase que inteiramente por Davi. Então, após a morte de Davi, Deus levantou outros a escreverem mais salmos e ampliar a coleção. Então, muitas pessoas não sabem, elas desconhecem, mas o livro de Salmos, então, ele é dividido em 5 livros. O primeiro livro, ele inclui os Salmos de 1 a 41, cuja maioria foi escrita por Davi. O livro 2 vai dos Salmos 42 a 72. O terceiro livro vai dos Salmos 73 a 89. O livro 4 vai dos Salmos 90 a 106. E o livro 5 vai dos Salmos 107 a 150. Então os livros 1 e 2, irmãos, a maioria dos salmos são de Davi. Agora no livro 3 nós temos os Salmos de Asaf. Asaf era um músico e cantor levita nos tempos de Davi. Então ele compôs os Salmos 73 até o 83. Nós temos os Salmos dos filhos de Corá. Corá é aquele que liderou uma revolta contra Moisés. Então os filhos de Corá escreveram dos Salmos 84 até 88. E os livros 4 e 5 eles contêm salmos anônimos, alguns de Davi e outros de outros autores. O Salmo 50 é o Salmo de Asaf. Os Salmos 72 e 127 são de Salomão. O Salmo 88 é de Emã. O Salmo 89 é de Etã. O Salmo 90 é de Moisés. E os Salmos 42, 43, 44 a 49, 84, 85 e 87 são atribuídos aos filhos de Corá. Então, irmãos, aqueles títulos que aparecem nas nossas Bíblias, eles não são indicação segura de autoria. Porque, por exemplo, um salmo de Davi, ele pode ter sido escrito para Davi. Isso por quê? Porque o de e o para, em hebraico, é uma só preposição. Então, muitas vezes está ali o salmo de Davi, mas pode ser um salmo para Davi. Então, os poetas hebreus, irmãos, eles não recorriam muito a rimas. Eles usavam uma técnica chamada paralelismo. E este método de paralelismo é interessante por quê? Porque é uma forma de repetir informações importantes, ajudando na assimilação do conteúdo. Os salmos eles eram hinos do povo de Israel cantados no templo. São letras de músicas e não simplesmente poemas. Os salmos eles foram escritos ao longo de 1000 anos, desde a época de Moisés até a época de Esdras. Assim sendo, quem coletou os salmos de Davi, provavelmente foi Esdras. E com razão colocou esse salmo primeiro como prefácio aos demais salmos. Então, vamos dar início então, começando no versículo 1 do Salmo 1, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então o Salmo 1 é de autoria desconhecida, provavelmente Davi, porque ele foi o autor da maioria dos salmos. O Salmo 1 ele serve de introdução à coletânea dos salmos. O Salmo 1 ele ensina que a felicidade existe, um questionamento que as pessoas sempre fazem, Será que a felicidade existe? E o Salmo 1 ensina isso, que a felicidade existe. É possível a pessoa ser feliz. Dos versículos 1 a 3 vai falar sobre o justo. O justo ele não crê como o ímpio. O justo ele não se comporta como o ímpio. E dos versículos 4 até o 6 vai falar do ímpio,
que são espiritualmente mortos e são culpados perante Deus. Então, na Bíblia, irmãos, uma pessoa bem-aventurada, ela é mais do que simplesmente feliz. É aquela que desfruta o favor e a graça de Deus. E o Salmo 1, então, ele apresenta 3 armadilhas para a pessoa não ser feliz. E nessas 3 armadilhas há uma progressão nos verbos. Então, a primeira armadilha, andar segundo o conselho dos ímpios. Então, andar segundo o conselho dos ímpios é seguir o estilo de vida do ímpio, né? Adotar os princípios dele, adotar o comportamento do ímpio ou seguir o ponto de vista deles. Então, quando o salmista ele fala de conselho, obviamente, irmãos, ele está falando do conselho mau, uma vez que Deus ele pode usar um ímpio para nos dar um conselho bom. Agora, tem gente que nunca se aconselha com ninguém, e tem gente que se aconselha com qualquer pessoa, né? Ou seja, ambas as coisas são perigosas. Aí a segunda armadilha, deter no caminho dos pecadores. Então os pecadores, irmãos, são aquelas pessoas, né, que frequentemente e costumeiramente quebram a lei de Deus. Então deter no caminho dos pecadores, né? Parar no caminho mau, imitar as práticas do mal, né? Veja, por exemplo, né, o caso de Pedro. Né? O caso de Pedro é um caso interessante, que está lá em João, capítulo 18, né, a partir do versículo 15, que diz assim, ó: E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: Não sou. Então perceba aqui que Pedro ele parou na casa daquela porteira, né, e mentiu. Ou seja, ele parou no caminho mau e imitou as práticas do mal, né? E uma terceira armadilha, né, que diz o versículo, né, se assentar na roda dos escarnecedores. Ou seja, compartilhar as coisas do ímpio, escarnecer das coisas de Deus, né? E lá em 2 Pedro 3, versículo 3, diz assim, ó: Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Por isso, não viva como os zombadores, pois eles são pessoas que vivem apenas para si e não servem ao próximo, não têm piedade com o próximo. Observe, irmãos, que no versículo 1, né, há uma progressão entre andar, deter e assentar, e entre as palavras ímpio, pecador e escarnecedor. Percebe que há uma progressão nessas palavras. O Salmo 1, então, irmãos, ele vai mostrar para a gente 2 caminhos. O caminho do justo e o caminho do ímpio. O justo é o que anda no caminho de Deus, e o ímpio não quer dizer que é a pessoa má, na aparência, mas a pessoa que vive sem Deus. A Bíblia sempre vai nos apresentar 2 caminhos, irmãos, e vai nos mostrar sempre 2 homens. Nós temos o primeiro Adão e o último Adão, nós temos Caim e Abel, nós temos Ismael e Isaac, nós temos Esaú e Jacó, nós temos Davi e Saul, nós temos Cristo e o Anticristo. Ou seja, a Bíblia sempre vai apresentar 2 homens, 2 caminhos e 2 destinos. E o Salmo 1, ele nos exorta a escolher um caminho com Deus ou um caminho sem Deus. Só tem 2 opções, não tem uma terceira opção. Se você está passando por uma tempestade, então este salmo é como um farol que vai te mostrar o caminho seguro. Muitas pessoas não têm uma vida de paz, e o Salmo 1 ele está dando a receita. Então cuidado, né, com as pessoas que não têm tempo para Deus. Cuidado com as pessoas que não se comportam quando está com você, que andam ao seu redor, né, e não se comportam como pessoas tementes a Deus. Cuidado com pessoas que podem te afastar de Deus. A pessoa sábia, quando se depara com uma dificuldade, ela recorre a Deus em sua palavra e em sua palavra. Por isso que ela é comparada à árvore, né, plantada junto a ribeiro de águas. As pessoas que insistem em viver uma vida dissociada de Deus, elas são como palha.
Agora vamos para o versículo 2, né? Salmo 1, versículo 2, que diz: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, irmãos, já que esse homem não imita os ímpios e nem desfruta da companhia deles, qual que deve ser então o comportamento dele? Então o justo ele deve que amar a lei de Deus. O justo ele deseja fazer o que Deus requer dele. A expressão lei de Deus não se refere apenas ao Pentateuco ou à Torá, mas também a Escritura como um todo. Então aqui nós temos aqui um contraste. A pessoa que medita na lei do Senhor, ao invés de ter prazer nos perversos. A lei de Deus não é algo pesado. É um prazer para aquelas pessoas que confiam. Meditar. O que é o meditar? Meditar é concentrar-se nas Escrituras. É fazer uma leitura mais diligente. O meditar é pensar constantemente, nas coisas de Deus. É o mesmo sentido do verbo ruminar, de trazer sempre a memória. E o prazer na palavra, é a meditação na palavra, e a meditação na palavra deve caminhar junto. Então o justo ele deve ter o quê? Prazer na palavra e meditar na palavra constantemente. Versículo 3. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então, irmãos, o justo é como uma árvore plantada, uma árvore cultivada, uma árvore bem irrigada. Uma árvore plantada à beira de águas correntes é sem dúvida uma árvore frutífera, e uma árvore cheia de vida. O justo ele floresce e continua florescendo. Por quê? Porque ele é plantado junto a ribeiros de águas. Então a parte mais importante de uma árvore, irmãos, é a raiz, E da raiz que se retira os nutrientes, para a árvore. Da mesma forma que a parte mais importante do cristão é seu interior, que se nutre de Cristo. Então o crente ele precisa o quê? Estar atento às suas raízes. Frutos aqui podem ser o fruto do Espírito Santo, que é o amor, que é a bondade, a mansidão, paciência, sabedoria, que está lá em Gálatas 5:22. Então tudo quanto fizer prosperará. Então não significa, irmãos, que o crente nunca terá problemas, mas sim que o justo conhecerá a vontade de Deus. Então o salmista aqui ele não está garantindo um futuro de riqueza material. Versículo 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Então dos versículos 4 até o 6 vai mostrar 3 consequências para os ímpios. Diferente da condição do justo, o versículo vai mostrar o ímpio como uma planta que está morta. Qualquer vento que aparece consegue derrubá-la. Então, o ímpio são como a moinha que o vento espalha. Eles serão condenados na presença de Deus no dia do juízo e perecerão eternamente. Então, irmãos, assim como o vento dispersa os fragmentos de palha quando o cereal ele é debulhado, os ímpios não serão absolvidos. Essa moinha é o refúgio soprado pelo vento depois da colheita dos grãos. Então o salmista aqui ele está nos trazendo uma imagem do que será o tribunal de Cristo. Então no dia da volta de Cristo, essa separação final ela vai ocorrer. João Batista ele anuncia Cristo como sendo aquele que traz em sua mão uma pá para limpar a eira, recolher o trigo no celeiro e queimar a palha com fogo que nunca se apaga. Então, por enquanto, a palha ela fica muito próximo dos grãos, mas no final os dois são separados. Enquanto isso não acontece, nós devemos o quê? Testemunhar do amor de Cristo aos ímpios. Versículo 5. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então os ímpios, irmãos, eles vão estar presentes no juízo de Deus, apontando aqui para o trono branco, e serão condenados. Então o versículo ele quer deixar claro que os ímpios serão excluídos dos lugares onde o justo estiver reunido. E versículo 6, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então aqui, irmãos, mantém a ideia da separação entre piedosos e ímpios.
Como foi dito no início, né, o Salmo 1, ele mostra dois caminhos. Então Jesus vai falar lá em João 14,6, né, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então conhecer, irmãos, não é só saber o que Deus tem para dar, né, mas trata-se de um conhecimento íntimo, de um conhecimento pessoal com Deus. Deus conhece os corações dos justos e dos ímpios, e o destino de cada um. Então o Salmo 1 ele começa o quê? Exaltando a palavra de Deus, conforme nós podemos constatar nesse Salmo, Davi, ele amava as Escrituras, né? Sendo que na época dele ele não dispunha de toda a Escritura. Agora hoje, nós temos a palavra completa. E nós deveríamos o quê? Amar muito mais a palavra de Deus do que Davi. Nós devemos ser sempre como a árvore que está viva e dando frutos, ao contrário da palha que já está seca. Então, mais uma vez, é importante refletir sobre o conteúdo do Salmo 1. Imergir no Salmo 1 em nossa caminhada cristã. Amém, irmãos? Então, aqui nós terminamos aqui a meditação, né, no Salmo de número 1. Espero que os irmãos tenham compreendido. Né? Caso os irmãos tenham alguma dúvida, ou mesmo queiram fazer algum comentário a respeito do vídeo, os irmãos podem aí usar os comentários. Se você gostou desse vídeo, né, peço aí que você deixe seu like. Caso você ainda não seja inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Se você puder também compartilhar esse vídeo com outra pessoa, né? Peço que você compartilhe. E quero agradecer a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.